Então hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, né? Na minha opinião, uma das coisas mais importantes em qualquer mídia, desde que seja ela de pequeno formato, exemplo revista, ou um cartão de visita, até mesmo um grande formato que é um outdoor, um frontlight, um painel de rodovia. Para mim, esse assunto, né, que é muito importante que a gente vai falar agora, é sobre cores, né? Então a gente vai falar de cores e como ela se identifica com cada tipo de cliente, com cada tipo de público, tá ok? Então eu vou explicar nesse primeiro processo, né? No caso, a composição de cores, os tipos de cores que existem no mercado, tá ok? Primeiramente a gente vai falar das cores mais conhecidas, né? Que é a tabela CMYK, né? CMYK, né? Essas aí são as cores principais e elas estão presentes aí na maioria das impressoras, na maioria dos sistemas de reprodução de cor aí que a gente tem, tá ok? Então essa é a mais conhecida, que é a tabela CMYK. Inclusive no teu Corel e Photoshop ou então qualquer outro editor, você vai ver que tem as tabelas de cores, né? Onde você pode editar e você vai ver que na hora que você vai navegando, você vai ver essas tabelas. Então você vai ver o C, por exemplo, C dois pontos lá, né? E no caso o CMYK, um percentual de intensidade de cor em cima de cada uma. Por exemplo, às vezes uma cor ela pode ser 100% de ciano, 100% de magenta. Então ela vai dar um azul, né? Ou então ela pode ser 0% de ciano, 100% de magenta, 100% de amarelo, 0% de preto. Então ela vai dar vermelho, entendeu? Então essa mistura, né? Então vamos explicar isso melhor nesse próximo slide aqui, ó. Tá vendo? Então a gente olha, tá vendo aqui o C de ciano. Então essa chapa, né? O ciano, ó, ele vai de uma fotografia, ele vai reproduzir dessa forma, entendeu? Então aí num processo de impressão cian, magenta, amarelo e preto, né? O CMYK nosso. Então imagina que vai ser gravado ou então chapa a chapa, né? Primeiro o ciano, depois o magenta, depois o amarelo, depois o preto, ou no processo digital, onde tem as cabeças de impressão que já disparam automaticamente as cores. Mas via de regra é uma cor sobrepondo a outra que vai dar finalmente essa imagem aqui, ó. Entendeu? Então tá vendo aqui que o ciano tem uma grande porcentagem, magenta também, amarelo é uma das que mais tem, e o preto vem para finalizar, para completar, né? Entendeu? Então é esse o processo CMYK, ele pode ser tanto serigráfico quanto digital, tá bom? Então, quando falarem para você, eu fecho o arquivo para impressão, que cor? Né? Qual que é o processo que vocês utilizam de impressão? Então, quando você for reproduzir uma lona, um outdoor, né? Então você pode falar para fechar a fotografia e as cores, né? Em CMYK, tá bom? Então tá aqui, ó. Essa é aqui a escala de cor CMYK, tá? Outra coisa também tem a escala Pantone. A escala Pantone, assim como as unidades de medida mundialmente conhecidas e padronizadas, como milímetro, centímetro, metro, né? Existe uma unidade de cor também que foi mundialmente padronizada, então foi a Pantone, né? Então eles criaram as tabelas Pantone. Então tem vários tipos de tabela. Tem a tabela Coated, que é de couché brilhante, né? Que é usada para couché, geralmente para revista, tal. E tem a Uncoated, né? A Uncoated é de papel sulfite comum que a gente mais conhece aí. Então, geralmente para outdoor, né? Então, isso para a gente ver externamente, quando for papel, então a gente se baseia em cores sólidas, né? Na tabela Uncoated, que é de papel, né? Para visão externa. Agora, se for imprimir um papel, eu quero um papel mais brilhante, eu quero um papel melhor para o meu outdoor, então geralmente já vai comprar um couché, né? Então, se for um couché, né, que tem um melhor acabamento, e então você pode se basear na tabela Coated, né?
E no caso também, quando for lona, é que ainda eu não vi alguma empresa trabalhar com a tabela de lona, eu não conheço, né? Mas pode ser que tenha, né? Então eu vou procurar saber. Mas assim, geralmente a gente se baseia na tabela de cores coated, que é de couché brilhante. Então o couché brilhante ele vai se aproximar muito do PVC, né? Então é muito importante, assim, vamos supor, quando alguma agência, algum cliente fala, ó, a minha logomarca é o Pantone tal, né? Então, para a reprodução disso, não basta você colocar somente no computador. Você chega no computador e coloca lá o Pantone. No vídeo ele vai estar de um jeito, mas a forma correta de seguir esse Pantone, né, essa cor que esse cliente te exigiu, é que ele envie qual que é o Pantone e qual que é a tabela. E também saber se quem vai reproduzir depois essa peça, seja o outdoor, seja qualquer outra mídia, se ele também tem essa peça. Por quê? Porque ele vai, no caso, ele vai produzir essa tinta, né? E vai fazer uma série de testes. E essa série de testes ele vai fazer uma aproximação, né, dessa tabela que ele tem. Resumindo, ele vai aproximar, né? Geralmente não tem como bater 100%, pode ser que bata 100%, mas visualmente pode dar uma diferença de 5%, 7%. Isso é aceitável, tá? Então, quando se fala em Pantone ou então qualquer outro tipo de cor, seja CMYK, também na hora de imprimir, existe sim essa variação de cores aí, né? Que a uma certa distância, ou então se não tiver essa referência, é praticamente imperceptível aí, tá bom? E também, por último, temos aqui a tabela RGB, né? RGB, né, a abreviatura de um sistema de cor aditiva, que tem lá o vermelho, né? Tem o verde, que é o green aqui, ó, e tem o B de blue, então RGB. Então, para que é mais combinado essas cores, né? Na verdade, essa combinação de cores, ela se dá pela presença ou ausência de luz. Isso é mais utilizado em monitores, tá bom? Então toda TV, todo monitor, câmera digital, celular, então todas as cores que aparecem nesses sistemas são RGB. Então câmera digital, então todas eles são a captura das imagens são em RGB, tá bom? Então quando você tem uma câmera digital, então a captura dela é em RGB. Então dá para mim reproduzir o RGB na impressão? Somente quando tem impressoras diferenciadas. Existem impressoras de até 12 cores, tá? Então, no mínimo que eu falo para conseguir reproduzir uma cor RGB, então você tem que ter uma ótima impressora e no mínimo ela começa a ter 6 cores, né? Que é o cian, magenta, amarelo e preto, mais as lights. Ela vai começar a ter um alcance maior de cores que tem o CMYK. Então, a RGB, de todas as tabelas de cor, ela que tem o maior gamut, né? Na verdade, o maior alcance de cor, por isso que ela é utilizada para captura de imagens, né? Então, somente impressoras que tem mais do que 6 cores para impressão, aí sim. Mas o que é o RGB não vai reproduzir bem? Cor sólida. Então, se geralmente você tiver alguma cor sólida, eu não aconselho imprimir, gravar esse arquivo em RGB. Então, para você não errar, então você nunca vai reproduzir nada que é impresso para mídia exterior em RGB, tá bom? Então, se você fazer um outdoor, fecha em CMYK. Se você for fazer um Frolight, fecha em CMYK, né? Entendeu? Então, essa é a minha dica aí na hora da gente falar de cores, tá bom, pessoal? Então, como que ela, o que significa as cores, tá? Então, assim, voltando um pouquinho mais, né? Isso eu expliquei a diferença entre um sistema e outro. Agora, vamos falar um pouquinho de como essas cores elas representam nos layouts, né? Então, por exemplo, existem estudos de cor que a cor amarela e vermelha te remete a fast food. Existem estudos de cor que os verdes claros, os azuis, os tons mais claros remetem à saúde, né? A paz, né? A paz interior, então saúde, e ele te acalma.
Agora, tons de vermelho, amarelo também, eles remetem a atenção, né? Então você vai ver sempre uma placa que tem uma identificação de perigo, você vai ver que ela vai estar em vermelha, então é para chamar realmente a atenção, né? E tem várias outras cores, por exemplo, o preto remete ao luxo, né? Então tem várias cores que vocês têm que entender para na hora de estar criando a campanha dos seus clientes aí, tá bom? Então, às vezes, vamos supor, o teu cliente fala, coloca essa cor. Então, tenta ver se realmente essa cor combina com a campanha dele, para que depois ele não tenha aí um insucesso, ou então que depois o pessoal não vai estar remetendo, né, identificando esse tipo de campanha, né, identificando esse produto ou serviço com o teu cliente, ele vai estar tendo aí, né, uma campanha não satisfatória, e aí ele não vai ficar tão feliz e não vai voltar a fazer outdoor com vocês, tá bom? Então minha dica é essa, né? Espero que eu tenha explicado de uma forma mais rápida, né? Todos esses sistemas de cor. Espero que vocês tenham entendido, tá bom?